Evangelho, domingo da 25ª semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia aos discípulos: Um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: Que é isso que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador, então, começou a refletir. O Senhor vai me tirar a administração, que vou fazer? Para acabar não tenho forças, de mendigar tenho vergonha. Já sei o que fazer, para que alguém me receba em sua casa, quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro: Quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: Pega a tua conta, senta-te, depressa e escreve 50. Depois ele perguntou ao outro: E tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: Pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. E eu vos digo: usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas também é fiel nas grandes. E quem é injusto nas pequenas, também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Domingo da 25ª semana do Tempo Comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos leva para o 16º capítulo do Evangelho de São Lucas. O 16º capítulo praticamente nos fala a respeito do uso cristão das riquezas, com exceção de 2 versículos, um que falará sobre o tema do divórcio, e um outro versículo que temos, deixa o padre pegar aqui rapidamente, entre o versículo 16 e o versículo 17, que se falará a respeito da lei, e depois o versículo 18 se falará a respeito do divórcio. É praticamente a sequência do Evangelho de hoje, os versículos que temos mais à frente um pouquinho, né? A parte esses, todo o restante do capítulo, que vai terminar com o versículo 31, vai falar a respeito do uso cristão das riquezas. Bom, o Evangelho de hoje começa com a narrativa da parábola do administrador desonesto. E por meio dessa parábola, o Senhor nos traz uma advertência e um chamado de vida, mas que se une fundamentalmente à primeira leitura de hoje a respeito do que nos disse o profeta Amós, onde o amor de Deus, a misericórdia do Senhor, o interesse do nosso Deus vai em direção aos mais pobres. Amós nos faz uma grande advertência a respeito do cuidado com aqueles que estão sob os cuidados do Senhor. Escutai bem, vós que espizinhais o pobre e quereis eliminar os humildes da terra. Quando passará a lua nova, para podermos vender o grão, vós pensais assim, faremos medidas mais pequenas, aumentaremos o preço, arranjaremos balanças falsas. Mas o Senhor jurou pela glória de Jacó: nunca esquecerei nenhuma dessas obras. Então a profecia de Amós hoje fala a respeito do Deus onipotente
que desvela a maldade do coração dos homens, a maldade que se levanta contra seus irmãos, a maldade que se realiza no subjugar aqueles que estão em sofrimento, aqueles que estão em necessidades, aqueles que estão sob os olhos do amparo de Deus. Então, o texto do profeta é um texto intenso, é um chamado, olha bem, perceba bem o que você está fazendo, o quanto da maldade ainda se esconde no seu coração, especialmente contra aqueles teus irmãos mais necessitados, e não deixe que isso permaneça aí, pois Deus vê e não suporta esse tipo de realidade. Deus não suporta que o mal seja feito e passe impune contra aqueles que Ele ama. E depois nós temos no Salmo o chamado do Senhor, por meio de Davi, a cada um de nós. Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor agora e pelos séculos, porque Ele domina sobre todos os povos. Quem pode se comparar ao nosso Deus? Aquele que toma conta de nós, aquele que nos protege, aquele que conhece onde a maldade se esconde. E como é forte essa imagem, porque se olhamos a advertência do profeta Amós, que a maldade pode se esconder no íntimo do coração do homem, quem poderá então vê-la? Estaremos correndo sempre risco de sofrermos a consequência da maldade que o coração de nossos irmãos leva consigo. Mas eis que Deus conhece o que está ali e adverte o homem para que abandone essa conduta de morte, para que abandone esses pensamentos e essas intenções malvadas. E aí o Salmo vem cantar exatamente esse poder. Nosso Deus vê os perigos onde nós não conseguimos ver e se apressa em extingui-los. Ou seja, Deus vai ao encontro dos malvados e dos perversos para desmascarar a maldade de seus corações e chamá-los para o caminho da vida. Vai até lá desmascará-los para que eles entreguem o que antes não haviam entregue. O que estava ali, mas ainda não tinha encontrado a coragem de tomar nas mãos e de dizer, de agora em diante, não quero mais que isso seja meu. Eu o deponho do meu coração. O meu Senhor que viu, o meu Senhor que me fala, o futuro, ou seja, o destino que te espera, se você escolher isso e mantiver essa maldade no íntimo do teu coração, o que te espera, o que está por vir adiante, é essa realidade aqui, é a morte eterna. E esse mesmo Senhor que se coloca do meu lado para me dizer, toma uma atitude, entrega essa maldade que está dentro de você e eu te conduzirei pelo caminho da vida. Mas por que estamos colocando tudo isso agora? Porque esses elementos todos eles vão aparecer dentro do Evangelho de hoje. O chamado que o Senhor nos faz, no versículo 8, nós vimos no domingo passado que quando o Senhor conta uma parábola, é a narrativa final da parábola, é a última sentença da parábola, aquele ponto central. E no decorrer da parábola, muitas vezes o Senhor usa o recurso de mostrar uma realidade impactante para manter a atenção do leitor, para olhar para aquele que é o ensinamento que vem ao final da parábola. E o ensinamento da parábola de hoje nos leva a compreender esse mesmo chamado que o Senhor nos faz, lendo a primeira leitura e o Salmo. O Senhor louvou o administrador desonesto por ter agido com prudência. E depois ele acrescenta, pois os filhos deste século são mais prudentes com sua geração do que os filhos da luz. Então vamos olhar agora juntos a parábola para entendermos um pouco esse significado da prudência a que o Senhor faz louvor, né? O administrador agiu de maneira desonesta, essa era a acusação que o seu patrão fazia contra ele. Naquela época, não existia a condição de assalariada como nós normalmente compreendemos hoje, né?
Então, o administrador dos bens de uma pessoa acabava recebendo um grande privilégio, que era o fato de tomar consigo os bens e tomar para si os bens da pessoa que ele administrava. Em que sentido? Uma vez que o bem era confiado ao administrador e o patrão declarava, o proprietário declarava o quanto ele esperava ganhar sobre aqueles bens, a partir desse momento o administrador se tornava o comerciante direto sobre o bem. Então, se digamos, o patrão dissesse que queria ganhar 100 mil com a venda daqueles produtos, o administrador assumia com ele o compromisso de lhe entregar 100 mil no final da venda. Mas, como ele era o administrador, ele poderia negociar um empréstimo desse produto a pagamento, com juros. Ele poderia fazer uma venda direta desse produto, não a 100 mil, mas a 110 mil. E dessa forma, a diferença, seja pelos juros do empréstimo, seja pelo resultado final da compra, era o salário desse administrador. Era o seu ganho pelo serviço prestado, pelo trabalho realizado em favor do patrão, do proprietário. Então, no final, o acordo que era estabelecido de valores era cumprido e o processo de negociação e os ganhos da negociação feita fora, digamos assim, do acordo estabelecido com o patrão, era o seu ganho direto, né? Era aquilo que se tornava o seu salário. Então, se fosse feito com o patrão, por exemplo, um acordo de realizar um empréstimo daqueles bens para se chegar a um ganho de X, para depois fazer a venda do bem e chegar a um ganho de 2x, assim seria feito. Só que, muitas vezes, no empréstimo, ele já colocaria uns juros, e esses juros seria o seu salário daquele primeiro serviço, e depois a venda, um pouco acima do preço escolhido pelo patrão, ou definido pelo patrão, seria o seu ganho por esse segundo serviço, que era o serviço da venda, o serviço do empréstimo e o serviço da venda. Então, dessa forma se estabelecia, né, o ganho financeiro. Isso era aceitável naquele período, era a forma como se relacionavam os prestadores de serviço. Então, o que nós vemos aqui na parábola é que, por alguma razão que não conhecemos, o patrão declara que esse administrador é desonesto e decide demiti-lo. Então, antes que aconteça essa demissão, ou seja, diante do mal anunciado, olha aqui, estão começando a ver agora a relação com o profeta Amós, diante de um mal anunciado, esse homem toma providências. E quais são as providências que ele toma? Como essa praxis que o padre acabou de explicar era comum, todos aqueles que comercializavam com um administrador, né, sabiam disso. E sabiam que sobre todo produto comprado ou pego em empréstimo, tinha um valor de juros para além do valor real do produto e tinha um valor final de compra para além do valor real de venda do produto, que era o ganho do administrador. Então, quem fazia negócios com ele sabia que naquele valor que ia pagar, digamos, de 110 mil, tinha ali o valor do produto e tinha também o valor que o administrador ia tirar para si. O comprador talvez não soubesse exatamente qual era o valor total do produto e qual era o valor a mais que o administrador tiraria para si, mas o valor de 110 para ele como comprador era aceitável, então ele paga. Mas ele tem a consciência disso, que o valor final comporta essas duas realidades e não é um problema, né? Então, o que acontece é que quando esse administrador vai acertar as suas últimas finanças, ele então toma uma medida forte. Ele corta na carne. Olha aí a gente voltando para o profeta Amós. E aqueles que receberam a declaração do Senhor, eu conheço a maldade no íntimo dos seus corações. O que a gente faz diante disso? A gente corta na carne, como fez o administrador? Mas em que sentido ele cortou na carne, padre?
A reflexão que o Senhor coloca é muito clara, né? Ele disse: trabalhar no campo eu não tenho força. Para pedir esmolas eu me envergonho. Eu preciso encontrar quem abra a porta para mim. Então ele procura os últimos credores, aqueles últimos que precisavam acertar contas com ele, e vai diante deles e diz: quanto você deve ao meu patrão? E ao dizer isso, eles entregam o valor real e o administrador diz: reduz, coloca tanto. A gente poderia dizer que ele está dando um grande desconto, né? Um desconto de 50%, ali, um desconto de 20%, digamos assim, sobre os produtos. Para aquele que é o comprador, a mensagem é clara. Em que sentido, Padre Fábio? Significa que ele está abatendo do seu ganho em benefício àquela pessoa. Aquele comprador não sabe da sua desonestidade. Aquele comprador tampouco sabe da má fama que irá se formar em torno do nome daquele administrador quando ele será demitido por desonestidade. E a desonestidade, naquela época e em um ambiente como esse, quase sempre era por causa de usura, ou seja, de ganância sobre o dinheiro e sobre o esbanjamento dos bens do patrão. E para ao menos esses dois, ele está mandando uma mensagem diferente. Está deixando claro que nele não há disposição de ganância. Em outras palavras, quando surgir a voz, mas você sabe que o fulano é um ganancioso e que abusa dos bens do patrão para poder tirar proveito para si, ao menos duas pessoas vão dizer: não, senhor, não, eu não acredito nisso, porque fulano não fez assim comigo. Eis aí as duas portas abertas, alguém que lhe abra as portas de casa para recebê-lo. Essa é a esperteza usada pelo Senhor. Que ele vai dizer mais adiante: usar o dinheiro injusto para fazer amigos. Nós estamos aqui nessa afirmação fazendo uma leitura rasa. O que significa uma releitura rasa? Ele está fazendo amigos nesse tempo. Daqui a pouco a gente fala sobre o significado do dinheiro injusto, que é um conceito que Lucas coloca, e é um conceito que se desdobra em duas possibilidades. Isso é muito interessante. Mas nesse caso objetivo, ele está usando o dinheiro injusto, né? Injusto não pelas atitudes que ele fez. O conceito de injusto, deixa eu antecipar então, que Lucas usa, é que toda riqueza ela traz consigo um histórico de injustiça. Em que sentido? Não que o dinheiro tenha sido ganho injustamente, mas que em qualquer momento da história, aquele dinheiro que é sempre volante, ele sempre está em circulação, ele já participou ou já fez parte de ganhos injustos e ele traz consigo as marcas dessa história. Mas não é só esse o conceito que alguns comentaristas usam a respeito da expressão do dinheiro injusto. Tem um outro que eu considero mais significativo. O dinheiro ou as riquezas, eles são injustos ou desonestos porque não falam a verdade. O que isso significa dizer, padre? Que o dinheiro promete e faz as pessoas acreditarem em muitas coisas. O dinheiro promete poder, promete força, promete segurança, promete até vida eterna para muitos. E depois faz uma grande desilusão, traz a desilusão, porque ele não tem esse poder. Muitos começam a atribuir quase que um valor divino ao dinheiro. Sobre eles depositam a sua confiança, a sua esperança. Vivem uma vida inteira para conquistá-lo e no final, quando conquista, não tem nada, pois perdeu a vida ao lado da sua esposa, ao lado de seus filhos, ao lado da sua família, ao lado das pessoas que ama. Se cercou de engodo por todas as partes, porque todos aqueles que estavam em volta agora não eram mais aqueles que o amam, mas aqueles que se interessam pelo que ele tem, pelo que ela tem. Se tornou rodeado dos ambientes piores.
que fizeram com que o pior daquela pessoa pudesse ser conhecido e até venerado por alguns. Meu Deus, como gera desilusão, como é enganoso o dinheiro, como tudo isso é injusto no final. Então, esse é o segundo significado que Lucas atribui à realidade do dinheiro, que vai de encontro à conclusão do Evangelho de hoje, que fala que não podemos servir a dois senhores. Então, se a gente olha o crescente do texto, a gente vai chegar à eclosão dessa compreensão. Eis aqui o outro senhor que vai ganhando espaço e domina. E no final das contas, não é possível servir a dois senhores. Agora, fazendo um passo atrás para olharmos juntos as afirmações que o Senhor fala. Quando o Senhor diz de usar o dinheiro injusto, o dinheiro iníquo nesse tempo, para conquistar amigos na vida eterna, é tão bonita essa imagem porque está falando de usar os recursos desse tempo para poder conquistar amigos no céu. O que isso significa? Significa viver com um valor diferente. Olha que interessante. O Senhor louva a atitude do administrador desonesto que, diante de uma ameaça que o esperava no futuro, ou seja, no conhecimento daquilo que vai acontecer, ou seja, quando ele toma consciência do mal que lhe espera, ele imediatamente toma providências, ele age com prontidão. Ele procura agir dentro dos seus recursos para evitar aquele desfecho trágico. E isso o Senhor diz, e os filhos da luz muitas vezes não se movem. A gente vê a realidade do pecado, a gente vê a tempestade que surge no horizonte e a gente não aumenta a nossa vida de oração, a gente não procura estar mais perto do Senhor, a gente vê que os problemas vão surgir, que as tentações vão se levantar contra nós e continuamos ali como se nada tivesse acontecendo, ou acreditando demais em nós mesmos e na segurança de que as coisas irão passar por si só e não tomamos nas mãos os recursos que temos para poder já nos prepararmos diante daquela ameaça. No profeta Amós de hoje, o padre falava que o Senhor não só ele vai revelar, vai desmascarar a maldade que está dentro do coração, mas ele vai se colocar ao lado da pessoa dizendo, toma uma atitude, pega isso e me entrega. Né? Eu não vou arrancar de você. O que eu te digo é que se isso ficar com você, a morte eterna é o que te espera. Agora, se você tomar nas mãos e entregar para mim, eu cancelarei tudo isso. É fantástico, mas a atitude precisa acontecer, né? Essa mobilização pessoal, esse agir diante da verdade que é anunciada, ali se revela a liberdade do coração do homem. Então, nesse momento, o Senhor está fazendo uma advertência para a gente, olha, diante disso, esse homem imediatamente se mobilizou e ele não teve medo de cortar na carne, de perder para poder responder em uma maneira diferente àquele destino trágico que o esperava. Ele procurou aplicar as medidas justas para evitar aquele destino trágico. E nós, o que estamos fazendo, né? Quando temos o Senhor que aponta, Ele que conhece o mal que está dentro de nós e no mundo e aponta na direção da verdade, nos mostra o caminho certo e ainda diz, eu vou estar com você, entregue em minhas mãos, tome medidas. E aí o padre falou ainda há pouco, né? Repito agora, quando a gente vê as tempestades, as dificuldades que vêm, a gente não aumenta o nosso tempo de oração, não nos mobilizamos tão prontamente, né, a nos resguardarmos com aquilo que Deus nos oferece. A medida que na parábola foi usada, e esse ponto aqui é importante, ou seja, nós vimos no domingo passado que as medidas da parábola elas só servem para chamar a atenção, né? Pois o Senhor sempre focaliza em uma posição diferente. Assim como, por exemplo, deixar as 99 no deserto e sair para procurar uma,
Aqui o padre dizia, ele está usando o dinheiro e os recursos que ele tem para poder ganhar coisas para esse tempo. E Lucas faz essa associação, digamos assim, aproveitando o momento. Que associação, padre? Os nossos valores devem regular pelos valores da eternidade. E Lucas aproveita, nós não falamos que esse é o capítulo onde fala sobre como os cristãos devem viver as riquezas? E Lucas aproveita para acrescentar esse dado. As riquezas desse mundo usa para ganhar aqueles que vão te receber no céu, que são os pobres. O reino dos céus é dos pobres, assim o Senhor apresentou no ensinamento do Sermão da Montanha. Então, todos os bens desse tempo, lembram do jovem rico? Pega, entrega e terás um tesouro no céu. Em outras palavras, e serás recebido por muitos no céu. Então, os bens dessa terra, os bens que tivermos nessa terra, devem ser usados para conquistar amigos nos céus. O que significa dizer, eles não devem se tornar os senhores da nossa vida, mas devem se tornar nas nossas mãos dom do Senhor da nossa vida para fazermos amigos no céu. Ou seja, são dons do Senhor da vida, o Senhor Deus onipotente, para que a gente possa servir e cuidar dos nossos irmãos, para que a gente possa estreitar entre nós os laços de vida e de amor, os laços de caridade, os laços de misericórdia, os laços de paz, a fim de que possamos ser recebidos por esses amigos no reino dos céus. É desse modo que o Senhor nos chama a viver tudo aquilo que recebemos como dom e graça do Senhor aqui. Dentre esses, os bens materiais e as riquezas desse tempo. À medida que nos leva a atribuir o valor a eles, a identificá-los, melhor dizendo, atribuir o valor a eles, a identificá-los e a aplicá-los como parte em nossa vida, essas medidas são as medidas do Evangelho. Por meio do Evangelho, reconhecendo Deus como Senhor da minha vida, eu compreendo a identidade dos bens materiais e das riquezas desse mundo. Identifico o valor deles e a importância deles em minha vida e como devo agir em relação a eles. E dessa forma não há o risco deles se tornarem os senhores, os bens materiais, no lugar do Senhor meu Deus. E desse modo eu não venho a perder a minha vida, mas não só a ganho, como construo amizades que vão ecoar na eternidade. Então, com grande beleza, nós temos o Evangelho de hoje associado às leituras que nos ajudam a mergulhar no caminho da pobreza evangélica, mas, sobretudo, a renovar a nossa aliança de amor com o nosso Deus e a nossa entrega de vida pelo bem de nossos irmãos e irmãs. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria e São João de Cupertino, grande santo, grande humilde religioso do Senhor e amigo da Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.